Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, Top 10 Símbolos da Páscoa e seus significados. A Páscoa está chegando. É certeza que a maioria das pessoas, quando ouvem falar da Páscoa, já pensam logo em ovos de chocolate e coelhinhos. Mas será que você sabe o significado dos símbolos da Páscoa? E aí, gostou do tema? Sim? Não? Independente da resposta, coloca aí nos comentários. Sua opinião é muito importante para a gente. E não se esqueça, já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com os amigos para ajudar o canal. E começando a nossa lista, na 10ª posição, o girassol. Sempre voltado ao sol, essa flor representa a nossa necessidade eterna de nos voltarmos para Jesus Cristo ressuscitado, nosso Criador e fonte de vida na Terra. Na 9ª posição, o pintinho. O pintinho que choca para fora do ovo simboliza uma nova vida ou um recém-nascido. E claro, a ressurreição. E na 8ª colocação, os ramos de palmeira. Na Igreja Católica, as celebrações da Semana Santa começam no Domingo de Ramos, que se refere à entrada de Jesus em Jerusalém. Naquela ocasião, as pessoas saudaram Jesus com folhas de palmeira, para dar-lhe boas-vindas. Em Mateus, capítulo 21, versículos 7 a 9, era um costume romano receber a realeza agitando ramos de palmeiras. Quando Jesus chegou a Jerusalém no primeiro domingo de Ramos, as pessoas o saudaram com ramos de palmeiras estendidos nas ruas e acenando. Atualmente, as folhas de palmeiras são usadas como elementos decorativos nas igrejas durante as comemorações da Semana Santa. No domingo de Ramos, os cristãos carregam ramos de palmeira em procissão, transformando-os em cruzes e guirlandas para decorar as igrejas. Essa planta, muito utilizada como decoração nas igrejas, pode também ser usada na sua casa, como sinal de boas-vindas a Jesus Cristo. Chegando à 7ª colocação, colomba pascal. Colomba é um pão doce comido na Páscoa. Tem massa aerada e conta com frutas secas ou chocolate, pelo menos no Brasil. Muitos apontam uma certa semelhança com panetone, comum no Natal, mas são pratos diferentes. É muito comum na Itália, onde é servido no café da manhã no domingo de Páscoa. Com a forma de pomba, este importante símbolo cristão tem origem italiana. Observe que, em italiano, colomba significa pomba, forma da qual é assada, que simboliza a paz. Para a Páscoa, a colomba representa a paz de Jesus e, como é assado em forma de pomba, simboliza também a presença do Espírito Santo. Segundo a lenda, esse doce teria sido feito por um confeiteiro do vilarejo de Paiva, no norte da Itália, e oferecido ao rei Lombardo Albuíno. Este ato fez com que o rei, que estava prestes a atacar a aldeia, desistisse de sua ação, salvando assim o povo da invasão. Portanto, a colomba pascal também simboliza a paz. Na 6ª colocação, o Círio Pascal. O Círio Pascal é uma vela que é acesa durante a Vigília Pascal, celebração realizada na véspera de Páscoa. Ela é um símbolo tradicional da Igreja Católica, e o costume de acender esta vela na véspera de Páscoa foi consolidado nos tempos da antiga Igreja Cristã, portanto, antes do século XVI. Essa vela representa a luz de Jesus Cristo, que ilumina o mundo em trevas. Além disso, contém outros símbolos como a cruz, que representa o sacrifício de Cristo, e 2 letras do alfabeto grego, Alfa e Ômega, que simbolizam o fato de Jesus ser considerado o princípio e o fim da eternidade. Outro símbolo incluído no Círio Pascal são 5 cravos de incenso, que representam as chagas de Cristo. A palavra círio vem do latim cereus, que significa cera. O Círio Pascal é uma vela também usada em batismos, para representar o início da vida, e em funerais para representar o seu fim. E se você chegou até aqui, é porque você está gostando do vídeo. Então, se puder ajudar nosso trabalho, já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Isso incentiva a gente a trazer sempre mais vídeos para vocês. E na 5ª colocação, pão e vinho. No passado, o pão e o vinho eram os alimentos mais comuns. Ao estabelecer a Eucaristia, Cristo usou esse alimento para simbolizar sua presença constante entre as pessoas. Assim, o pão e o vinho simbolizam a conexão entre o Criador e a criação. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Na última ceia, Jesus compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos, momento presente em Mateus capítulo 26, versículos 17 a 19. O pão representa o corpo de Jesus, que sofreu em nosso lugar, presente em Lucas capítulo 22, versículo 19. O vinho representa o sangue derramado de Jesus, que selou a nova aliança, presente em Lucas capítulo 22, versículo 20. A maioria das igrejas celebra a Santa Ceia no domingo de Páscoa. A última ceia é comemorada na Quinta-feira Santa, data em que começam os momentos mais importantes da Semana Santa. A tríade pascal composta por Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Se aproximando do pódio, na 4ª colocação, o Cordeiro.
O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa. Representa a aliança que Deus fez com o povo judeu ao tirá-los da escravidão no Egito. Orientados por Moisés, cada família sacrificou e assou um cordeiro, servido com ervas amargas e pão sem fermento, conhecido como matzah, ou pão ázimo, como presente em Êxodo, capítulo 12, versículos 8 a 11. O sangue do sacrifício foi pintado nas vigas superiores e laterais dos portais das casas, para proteger seus filhos quando viesse a 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos, presente em Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 23. O evento recebe o nome de Páscoa, que significa passar por cima. Desde então, os judeus celebram a Páscoa conforme em Deuterônimo, capítulo 16, versículos 2 a 4, assando um cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. Durante a refeição, os pais explicam aos filhos o significado de cada elemento da mesa, conforme em Êxodo, capítulo 12, versículo 25 a 27. Para os cristãos, Jesus é o Cordeiro de Deus, anunciado pelos profetas desde o Antigo Testamento, presente em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele se ofereceu como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, também em Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 5. João Batista reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, presente em João, capítulo 1, versículo 29. Na carta endereçada aos Coríntios, Paulo chama Cristo de nosso Cordeiro Pascal, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E chegando ao nosso pódio, na terceira colocação, o peixe. Na Grécia Antiga, o peixe tornou-se uma forma de identidade durante a perseguição aos primeiros cristãos. Um cristão riscava uma meia-lua no chão e o outro completava desenhando um peixe. Alguns cristãos colocavam a sigla ICHTHYS, peixe em grego, que era um acrônimo da expressão Iesus Christus Teu Iesus Suter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A maioria dos apóstolos eram pescadores, e muitos milagres foram realizados em momentos de pescaria. O peixe também é considerado um símbolo de renovação e do batismo. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, como podemos ver em Mateus, capítulo 14, versículos 19 a 21. No segundo milagre, ele alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes, conforme Mateus, capítulo 15, versículos 36 a 38. Depois da Páscoa judaica, Cristo, já ressuscitado, apareceu aos discípulos na praia onde pescavam sem sucesso. Jesus indicou onde lançar a rede, conforme em João, capítulo 21, versículo 6, e eles pegaram 153 peixes grandes, conforme em João, capítulo 21, versículos 9 a 11. Para os católicos, o peixe é um dos alimentos essenciais da Semana Santa, pois a Igreja recomenda o jejum de carne vermelha como forma de evitar os prazeres carnais e fazer um sacrifício por Jesus Cristo, para se aproximar do amor de Deus. Substituir a carne vermelha é apenas um lembrete do jejum de 40 dias que Cristo fez. E na segunda colocação, o coelho da Páscoa. Tem origem na mitologia alemã. O povo realizava cultos para Ostara, ou Eostre, a deusa da fertilidade. Essas celebrações aconteciam com a chegada da primavera, que trazia consigo a esperança e a renovação. Em inglês, o nome da deusa Ostara é Easter, que significa Páscoa, cujo símbolo é o coelho. Com a chegada da primavera, os coelhos eram os primeiros animais a aparecerem. Existe uma lenda germânica que narra a transformação de um pássaro em coelho para divertir crianças. Entretanto, o pássaro não teria ficado feliz com a transformação e teria pedido a Eostre para retornar à sua forma original. Ela realizou o pedido, retornando o animal para sua forma de pássaro, e ele, em gratidão, teria dado alguns ovos coloridos para a deusa. Existem também relações da Páscoa com o coelho, porque, nas origens do cristianismo, a lebre, animal parecido com o coelho, era vista como símbolo de castidade e de pureza, pois acreditava-se que ele conseguia se reproduzir de maneira sexuada. Porém, apesar de muito divulgado, não há nenhuma referência de coelho da Páscoa na Bíblia. Os cristãos, para evitarem as celebrações pagãs, associaram o coelho à Páscoa cristã. Nele, o coelho simboliza a Igreja, que pelo poder de Cristo é fecunda em sua missão de propagar a palavra de Deus a todos os povos. No Brasil, os coelhos só passaram a ser um símbolo da Páscoa no final do século XVII, trazidos pelos imigrantes alemães. E na primeira colocação, os ovos de Páscoa. A origem da relação dos ovos com a Páscoa é difícil de ser definida, mas os historiadores apontam para o fato de que povos da antiguidade encaravam os ovos como um símbolo de fertilidade. O exemplo disso são os persas, que tinham uma celebração conhecida como Nowruz, que ocorria na época do equinócio da primavera, mesma época da Páscoa no hemisfério norte. Essa festa celebrava a passagem de ano para os persas, praticantes do zoroatrismo, e fala-se que era comum que os persas, durante a festa, decorassem ovos, colocando-os na mesa de jantar, para em seguida cozinhá-los e consumi-los. Há também aqueles que apontam para o culto de Eostre. A Páscoa cristã começou a ser celebrada séculos depois. Com a conversão dos povos pagãos,
o festejo da primavera foi integrado à Semana Santa. Com isso, os cristãos passaram a tratar o ovo como um símbolo do nascimento e ressurreição de Cristo. Os cristãos simbolizam o ovo ao túmulo de Jesus Cristo, do qual ele eclodiu e ressuscitou. Da mesma forma, eles pintaram o ovo com vermelho para simbolizar o sangue de Cristo. Na Armênia, as pessoas pintavam os ovos com figuras de Jesus e outras personalidades religiosas. No século XVIII, os cristãos adotaram o costume de pintar os ovos com cores da primavera, como forma de celebração da Páscoa. Aqui o povo prefere os ovos de Páscoa de chocolate. Muito obrigado, gente, por terem ficado comigo até aqui. E aí, gostou da lista? Conhecer todos esses elementos e seus significados? Deixe aí nos comentários o que você achou. E se puder dar aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com os amigos. E lembrando, os dados utilizados nesse vídeo estão nos links da descrição. Tchau!